Você esperou meses ou até anos para reconhecer a cidadania italiana e finalmente deu certo. Tudo certinho, documentação ok, aquele alívio. Aí quando você pensa que é só fazer o passaporte e tá tudo resolvido, vem a surpresa. A agenda do consulado tá lotada por meses. A certidão tinha um errinho e o passaporte foi recusado. O AIRE está desatualizado e o pedido não anda. Ou seja, quando você achava que estava no fim da maratona, descobre ainda que tem mais coisa pela frente. Se você já passou por isso ou quer se preparar para não cair nessas armadilhas, fica comigo até o final porque hoje eu vou falar sobre os problemas mais comuns na hora de emitir o passaporte italiano e, claro, como resolver cada um deles sem dor de cabeça. Vamos começar por um dos problemas mais comuns e mais frustrantes: conseguir uma vaga no consulado. Você entra no site para agendar o atendimento e nada, tudo ocupado. Você tenta de novo na semana seguinte e parece que nunca tem horário disponível. E por que isso acontece? Porque a demanda é enorme. Os horários são poucos e na maioria das vezes os consulados não têm nem estrutura suficiente para atender todo mundo no ritmo que a gente gostaria. Para você ter uma ideia, o consulado de São Paulo, por exemplo, tem uma espera de 6 meses, de 6 meses a 1 ano para conseguir agendar. E em Belo Horizonte, que tem um sistema mais recente, a fila também vive cheia. Tá, mas e o que fazer? Uma coisa que pode ajudar é tentar acessar o sistema nos horários estratégicos, como de madrugada ou bem cedinho. Outra coisa que você poderia fazer é usar sites ou grupos que notificam quando são liberadas vagas novas. E mais uma, fica sempre de olho nos cancelamentos de última hora. Às vezes, uma vaga aparece ali rapidinho e quem está esperando consegue. Um problema comum na hora de emitir o passaporte italiano tem a ver com os dados da própria pessoa. E aqui eu não estou falando do sobrenome do ascendente italiano, tá? Esse tipo de correção geralmente é resolvido durante o processo de cidadania. O que costuma dar dor de cabeça mesmo é quando o Comune transcreve o registro de nascimento da pessoa com algum erro. Um exemplo que aconteceu aqui no escritório. O nome da pessoa era Débora, com acento no E. Mas o oficial do Comune não entendeu a grafia brasileira e colocou um apóstrofo. Virou Deborah, com apóstrofe mesmo, no meio do nome. O consulado, nesse caso, exigiu a correção antes de emitir o passaporte. Um outro caso, a pessoa era natural da cidade de São Paulo, mas o Comune transcreveu Ipiranga, que na verdade é o bairro. E aí imagina, você chega no consulado apresentando um documento de identidade brasileiro dizendo que você nasceu em São Paulo, mas no registro de nascimento italiano está dizendo Ipiranga. Aí não dá. Por isso, antes de pedir o passaporte, é fundamental conferir com muito cuidado o seu registro de nascimento italiano. Se tiver alguma divergência, seja no nome, na data ou no local de nascimento, isso precisa ser corrigido no Comune antes de seguir com o pedido. Agora vamos falar de um detalhe que todo mundo esquece antes de reconhecer a cidadania: o famoso AIRE. O cadastro até parece simples, mas se não tiver atualizado, pode complicar e muito na hora de pedir o passaporte. É aquele caso clássico: você mudou de cidade, mas o sistema ainda mostra o seu endereço antigo. Resultado? Você tenta agendar no consulado da sua nova região e não consegue, porque oficialmente você ainda está vinculado ao outro consulado. Então, antes de dar entrada no pedido do passaporte, confere se o seu endereço está certo no AIRE. Se estiver desatualizado, acesse o site do consulado onde você está registrado e envie a documentação exigida e aguarde a confirmação da atualização. E só depois disso você pode seguir com o pedido. Agendar um horário no consulado italiano é quase como ver um cometa. Quando aparece, é melhor não perder, porque ninguém sabe quando vai passar de novo. Brincadeiras à parte, o que acontece com mais frequência do que deveria é o seguinte: a pessoa espera meses para a vaga, consegue, e aí vai no dia do atendimento, esquece o comprovante de residência ou o outro documento essencial. E aí adivinha, precisa remarcar um outro agendamento. Então anota aí os documentos que normalmente são exigidos para a emissão do passaporte: o passaporte anterior, se você já tem um, documento de identidade válido, comprovante de residência atualizado, comprovante de inscrição no AIRE, formulário preenchido e, claro, as fotos no padrão exigido pelo consulado. Dica de ouro:
Imprime uma lista de documentos que o consulado disponibiliza no site e leva com você. E é lógico, gente, revisa tudo um dia antes para ter certeza que não esqueceu nada. Viu só? Pedir o passaporte italiano pode parecer simples, mas tem várias coisinhas no caminho. A notícia boa é que com organização e atenção dá para evitar a maioria desses problemas. Se você já teve que disputar vaga no consulado como se fosse ingresso de show ou já ficou preso no limbo do aire, conta aqui para mim nos comentários. E quando o problema é mais sério e o consulado simplesmente nega o seu passaporte? Aí o buraco é mais embaixo. Mas tem solução. No próximo vídeo eu te mostro o que pode levar à recusa e como corrigir antes de perder tempo ou viagem. Ah, e não se esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui tem sempre conteúdo para te ajudar a viver a sua cidadania italiana de forma mais leve e prática. Nos vemos no próximo vídeo. Um bacio a tutti e alla prossima!